Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Adriano Bressani. No vídeo anterior, começamos a falar sobre licenciamento ambiental, discutimos a fundamentação teórica, a perspectiva a respeito do licenciamento a partir da visão de diversos setores, falando sobre a questão da obrigatoriedade, a questão dos níveis de competência, e encerramos então falando sobre como identificar qual é a autoridade responsável em cada situação. Passaremos agora à discussão sobre os diferentes tipos de licença que estão associados então às diversas fases de implantação. Bom, vimos que o licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo. Por sua vez, a licença ambiental, ela é um documento, né? Ela é uma espécie de certificado com prazo de validade definido, né? Que outorga ao seu detentor, no caso o empreendedor, o direito, né? Seja o direito de executar o projeto, seja o direito de implantar, de operar a atividade, a depender da licença de que se trata esse documento, né? Portanto, ela autoriza a implantação de certa etapa da atividade que está sendo submetida ao processo de licenciamento. Essas licenças, além de conceder essa autorização, ela estabelece as regras, as condições, né, as restrições e as medidas de controle aplicáveis para que a atividade possa, na sequência, obter as demais licenças necessárias, né? E aqui nós fazemos esse destaque ao autorizar, né, porque do ponto de vista, desculpa, desculpa. Do ponto de vista jurídico, autorização e licença são instrumentos, são institutos diferentes entre si. Mas a ideia por trás, que é a ideia da outorga de conceder permissão, se aplica aqui. Pode ser entendida neste contexto, dessa forma. Bom, e aí falamos então a respeito dos tipos de licença. E aqui fica ainda mais claro que essa tipologia ela está associada à etapa do licenciamento, né? Então nós temos a licença prévia, que é aquela na qual se apoia o estudo de impacto e que autoriza o planejamento da atividade, ou seja, a proposta autoriza o tipo de tecnologia aplicável, autoriza ainda a localização pretendida, né? A partir dessa licença, então, novos estudos complementares são feitos e, baseados neles, o órgão concede a chamada licença de instalação. Essa, por sua vez, como o próprio nome sugere, concede a permissão para a etapa de construção dos edifícios ou a instalação dos equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade. Uma vez vistoriada essa instalação e de que ela está de acordo com todas as exigências feitas, concede-se finalmente a chamada licença de operação para que a atividade possa entrar em funcionamento, né? Essas licenças, elas podem ser concedidas de forma concomitante, a depender da complexidade da atividade. Pode-se obter a licença prévia juntamente com a licença de instalação e apenas por último a licença de operação, ou em casos mais simples ainda, as três licenças serem obtidas em uma única etapa. Há situações ainda que antes da licença de operação concede-se a chamada de licença a título precário, onde durante um certo período, geralmente em torno de 6 meses, a atividade é monitorada para verificar a eficácia das medidas propostas. E aí então, finalmente, ao final desse período, uma vez confirmada essa eficácia, concede-se a licença de operação. Lembrando que há validades, né? E que ao fim do período de validade, essa licença precisa ser renovada. Para algumas atividades, como é o caso das atividades de mineração, há ainda a etapa de licenciamento do encerramento da atividade, né? Mas aí são situações específicas da área mineral.
Portanto, no caso das atividades de exploração mineral, há ainda o licenciamento da fase de encerramento do empreendimento, né? Bom, falando agora um pouco sobre cada uma dessas licenças, né? A licença prévia diz respeito à primeira etapa do licenciamento, né? É por meio dela que o órgão licenciador, a autoridade competente, avalia tanto a localização quanto a concepção tecnológica da atividade. E dessa forma, uma vez concedida a licença, obtém-se com isso um atestado da viabilidade ambiental do projeto local e tecnologia pretendidos. Essa licença vai então estabelecer requisitos básicos para que nas etapas seguintes sejam obtidas as demais licenças, né? Ela funciona como uma espécie de alicerce para a edificação da atividade, né? Uma vez que estabelece todos os requisitos, define aspectos, impactos e medidas atenuantes, né? Visto que para subsidiar a obtenção dessa licença, o estudo de impacto ambiental já deve ter sido concluído e analisado pela autoridade, bem como pela população através das audiências públicas, né? Portanto, baseia-se na análise do estudo de impacto ambiental. Por sua vez, a licença de instalação vai ser, portanto, a segunda etapa desse processo, né? Mas que, como já destacado antes, pode ser concedida de forma concomitante à primeira, ou seja, tem-se um único documento chamado de LP/LI. Essa licença ela autoriza o início das construções do edifício, assim como a instalação dos equipamentos, máquinas, né, dispositivos. E dessa maneira, a execução do projeto deve ser feita conforme aquilo que foi proposto e condicionado por meio da licença prévia, né? Qualquer alteração deve ser formalmente requerida, comunicada e previamente autorizada pela autoridade competente. Essa licença vai então estabelecer os requisitos para a próxima etapa. Baseia-se na análise detalhada de medidas atenuantes, planos executivos das proposições feitas no estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ele apresenta de forma mais genérica as medidas, através do programa de controle. E agora, para a obtenção da licença de instalação, há necessidade de apresentação de projetos executivos, né, mais detalhados que vão permitir efetivamente a análise da eficácia esperada dessas medidas. Finalmente, a licença de operação passa então a ser a terceira etapa, a não ser nas situações de baixa complexidade, de pequeno impacto, né, ou pouco significativo, onde ela pode ser concedida de forma concomitante à LP e à LI, compondo dessa maneira um único documento. Ela é requerida quando a atividade já estiver edificada, né, e toda a instalação de equipamentos estiver concluída. Ela vai autorizar o início do funcionamento da atividade e ainda estabelecer todos os condicionantes para que essa operação possa se dar de forma contínua. Ela possui prazo de validade conforme a análise caso a caso, basicamente levando em consideração a complexidade de atividade, da atividade e a acessibilidade da sua localização, né? E para isso baseia-se na análise do cumprimento de todas as exigências construtivas e tecnológicas estabelecidas nas etapas anteriores, o que é realizado mediante visita técnica em campo para comprovar o atendimento destas exigências. Existe ainda a situação onde a atividade iniciou-se de forma irregular, atividades anteriores à criação da lei, ou que por qualquer outra razão se deu inicialmente de forma irregular, ou seja, sem que tenha obtido uma licença ambiental prévia.
Nesse caso, aplica-se a chamada licença de adequação, ela tem um caráter corretivo, né? Ah, Então, portanto, ele é aplicável quando a atividade opera irregularmente, sem as licenças obrigatórias, ou então quando a atividade licenciada visa alterar o projeto previamente aprovado, né? Modificando ou implantando algo novo, geralmente ampliando, né? Como a empresa está instalada e operando, busca-se então obter a licença de operação, né? Baseia-se na análise conjunta de todos os estudos e documentos exigidos regularmente para todas as etapas de obtenção de licença. Ou seja, a LP, LI e LO, nesse caso, é concedida, né, e toda a documentação necessária analisada por meio de uma etapa única. Bem, estes foram os tipos de licença, né, o que encerra esse segundo vídeo. Na sequência, falaremos sobre os aspectos operacionais. Um grande abraço e até